Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos continuidade à nossa série Cartas à Igreja, onde estamos estudando as cartas escritas para a igreja. É autoexplanatório, realmente. Hoje nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 18 até a conclusão do capítulo, versículo 31. Começando no 18. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mas já começar aqui, é extraordinário. Eu estou lendo a A21, vários de vocês perguntam qual que é a minha Bíblia, qual que é a versão, muitos de vocês perguntam qual é a Bíblia que tem esses espaçozinhos para as anotações, eu vou deixá-la listada aqui nos comentários. É uma da Purpose Paper, eu vi um anúncio deles uma época que eu estava logo chegando um começo de ano novo, que eu queria trocar de Bíblia, aí eu vi o anúncio, achei animal, era bem que eu estava procurando, e tem sido a que nós estamos utilizando nessa série. Então, já tirando a pergunta de muitos de vocês, essa é a Bíblia, essa é a versão. Mas a palavra da cruz é insensatez, outra versão vai dizer loucura, é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amados, tem essa diferença. Para quem está perdido, a pregação do evangelho é loucura, E não importa o quão apologeta você seja, o quão bom você seja de explicar isso racionalmente, mas no final do dia, você está pregando o evangelho do verbo que se fez carne, o Deus que se encarnou entre nós e nasceu de uma virgem e que morreu numa cruz por expiação dos nossos pecados e a redenção da nossa alma. O negócio é loucura, mas faz sentido, É algo que nós podemos fortalecer essa decisão de fé com o intelecto, com o raciocínio, mas nada cobre essa ponte no fim do dia, a não ser a fé. É uma decisão que fazemos pela fé em um lugar que precisamos permanecer pela fé. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador dessa era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica desse mundo? Então, Deus, ele destrui a sabedoria dos sábios e anula a inteligência dos inteligentes. O que é o questionador dessa era? Deus torna absurda a lógica desse mundo. Versículo 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amados, isso nós precisamos entender. O absurdo de Deus é mais forte que o lógico dos homens. Afinal de contas, não é desse mundo, que nós estamos falando simplesmente. O evangelho do reino de Cristo Jesus vem da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele mesmo é o verbo que se fez carne, ele mesmo é quem criou todas as coisas e por ele, para ele, todas as coisas foram criadas. Ele antecede qualquer átomo velho desse mundo, qualquer coisa antiga que foi criada. Ele é quem chamou o nosso universo à existência e todas as coisas existem por conta dele. E é aqui que nós somos dados nessa escolha de tomar parte ou na sabedoria desse mundo ou no absurdo do evangelho de Cristo, e isso aqui é escandaloso. Mas até mesmo as coisas do evangelho que se parecem loucura, elas são mais certas para nós, elas são mais certas do que as coisas mais lógicas desse mundo. Porque se você tenta buscar qual é o fundamento de qualquer lógica, qualquer cosmovisão, qualquer pensamento que procede desse mundo, ele vai ter uma origem humana, e humanos têm sua origem em Deus que os criou. Então faz mais sentido nos atentarmos às coisas de Deus, embora essas se pareçam loucura, do que faz aceitar filosofias humanas que são frágeis se comparado com o nosso Deus, que é eterno. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são,
para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem gloriar, glorie-se no Senhor. Amados, esse evangelho é loucura, mas é verdade. E existe uma tranquilidade em se estabelecer na verdade, porque a verdade é, e o que é evidencia o que não é. Aquele que tem ouvidos ouça, né? A verdade é. E quando nós caminhamos a partir do que é, entendemos o que não é. Quando nós caminhamos a partir da verdade, entendemos o que não é verdade. E embora o evangelho seja loucura, essa loucura é mais certa do que a sabedoria desse mundo. Você pode pegar qualquer pensamento, qualquer cosmovisão e analisar a sua origem, você vai encontrar, né, uma filosofia humana. E é diferente do evangelho, é diferente, né, da caminhada que nós temos com o Senhor, que volta, né, para a origem do mundo de maneira íntima e detalhada. Nós temos a linhagem que foi preservada não somente pela tradição oral passada de pai para filho, mas recordada, inspirada pelo Espírito Santo, quando o Senhor falou a Moisés. Nós sabemos exatamente quem viveu, qual que é a distância geracional de Jesus, né, de Adão até Jesus. Nós sabemos quem viveu e o que aconteceu nesses 4.000 anos, e isso é extraordinário, porque isso nos traz de volta, né, sobre o relato da criação e o motivo pelo qual fomos criados, o motivo pelo qual esse mundo existe, o motivo pelo qual existimos nesse mundo. E logo na loucura do evangelho nós temos a resposta, né, que quase nenhuma cosmovisão consegue responder o porquê, né, quase o que ninguém consegue encher de significado. Isso nós encontramos na loucura da pregação do evangelho. E eu quero te lembrar, para você que está aqui pregando o evangelho, para você que está vivendo isso, né, nós pregamos algo que é loucura. E sabe, eu tenho uma experiência interessante a respeito disso. Eu, né, morei por um tempo em Kansas City, nos Estados Unidos. A galera que é old school aqui do canal acompanhou essa época. Eu fui estudar na Casa Internacional de Oração, lá em Kansas City, IHOP. E naquele tempo, eu fazia parte de um grupo de evangelismo e todo final de semana eu ia para o centro da cidade evangelizar, falar para pessoas sobre Jesus, anunciar o evangelho. Para a galera aqui do canal sabe que eu gosto muito do grande quadro, eu gosto muito, né, nós vimos na série O Livro Confiável um pouquinho disso, a maneira como historicamente, profeticamente, cientificamente, né, enxergamos o respaldo das escrituras. Eu sempre gostei disso. Tem uma outra série planejada para algum momento, né, o Fora da Caixa, onde vamos abordar mais sobre isso, né, como a Bíblia é extraordinária, como quando a gente mergulha no livro nós vamos enxergar coisas chocantes que não cabem nas nossas caixinhas. Mas eu sempre gostei disso, então a maneira como eu pregava lá atrás, né, ainda tão jovenzinho, quer dizer, eu sou um jovenzinho agora, né, praticamente uma criança na época, um adolescente, eu sempre trazia essas coisas. Eu sempre gostei de uma maneira, né, apologética, defender a fé com a racionalidade, com a história, e eu sempre falava muito para as pessoas dessa maneira, falando né, de química, física, origem do mundo, falando, né, de ética, filosofia, apresentando, né, o quebra-cabeça que é Jesus. E eu me lembro de uma ocasião onde eu preguei para um rapaz no centro da cidade. Eu trouxe tudo isso. Foi uma apresentação intelectual incrível, né, do evangelho aos meus olhos. E eu terminei de pregar tão, né, feliz. E aquele homem, ele não fez nenhuma decisão naquele momento, ele falou que ia pensar sobre o assunto e lá foi ele embora. E eu tô todo feliz, pensando, arrasei. E o Espírito Santo falou comigo alto e claro naquele momento. Ele me disse: Israel, você me deixou completamente de fora disso. Eu falei: ué, como assim? Eu estava falando sobre você. E o Espírito Santo me disse: sim, você estava falando sobre mim, mas sem mim. Você não me deu espaço para agir aqui. Você falou ao intelecto daquele homem, mas você não pregou para o espírito dele. E de repente me veio à memória esse texto de que o evangelho é loucura para os que não creem, né? Na loucura da pregação. E de que quando estamos pregando, né, por mais que a gente possa fazer a nossa parte e nossa, né, diligência em nos prepararmos, nos equiparmos, nos enchemos da palavra, como Pedro diz, para estar prontos para responder a qualquer um que indagar a respeito da nossa esperança em Cristo, nós precisamos entender que quem convence do pecado é o Espírito Santo. E para o não cristão existe um pecado, é o pecado de não crer em Cristo. É um só.
O Espírito convence do pecado. Uma vez que estamos em Cristo, agora vemos Pedro, né, e Tiago até falando dos pecadores, plural, porque aí, né, se cremos no Senhor, cremos em sua palavra, e aí temos vários pontos onde podemos tropeçar, mas para quem não crê, existe um só. Então, quem convence é o Espírito Santo, não é o meu trabalho convencer. Precisamos entender que na pregação acontece algo que é espiritual. Nesse dia o Senhor falou comigo, ele falou: Israel, na próxima vez que você pregar o Evangelho, experimente o que é dar espaço para mim. Me deixe convencer o Espírito, mas pregue o Evangelho de uma maneira quase que infantil, né? Simples, e você vai se surpreender. Amados, eu fui para a próxima pessoa, né? E daí surgiu um hábito que eu tenho até hoje. Eu simplesmente olhei para essa pessoa e perguntei: você já ouviu as boas novas? E de repente, só de fazer essa pergunta, eu já estou sentindo a presença de Deus de um jeito diferente. A pessoa perguntou: que boas novas? E eu falei: é de que Cristo morreu na cruz, em nosso lugar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essencialmente, essa foi a simples mensagem que eu introduzi, e de repente eu olho nos olhos dessa pessoa cheios de lágrimas. Aí a pessoa me dizendo: conte-me mais. Me diz um pouco mais sobre isso. E amados, foi extraordinário. Eu não estou falando contra sermos inteligentes nem espertos na pregação do Evangelho, isso devemos fazer. O que nós não podemos fazer é deixar o Espírito Santo de fora da loucura da pregação. Não faz sentido para quem não crer, mas para nós que caminhamos em Cristo, nós sabemos como esse é o poder que nos salva. Mas precisamos ser ousados na pregação do Evangelho, entendemos que não é o que fazemos sozinho. O Espírito Santo convence as pessoas do pecado. Quando pregamos o Evangelho, o Espírito Santo é quem as convence a respeito do que está sendo dito. E amados, é muito interessante porque eu amo essas conversas profundas. E eu tenho trazido essas coisas quando as pessoas fazem perguntas sobre. Mas até hoje eu tenho o hábito de pregar o Evangelho dessa maneira simples, de puxar a conversa simplesmente perguntando: você já ouviu as boas novas? É impressionante o que nesse lugar simples tem acontecido. Pessoas que têm vindo a Cristo, e tomando parte na vida da igreja local, por conversas que começaram assim. Em pouco tempo eu estive na igreja onde congreguei enquanto morava em São Paulo, e foi gostoso ver várias pessoas que estavam lá, pessoas que eu tive conversas que começaram assim: você já ouviu as boas novas? Amados, a pregação do Evangelho é poderosa, porque ela não é algo que fazemos simplesmente naturalmente, mas quando damos lugar ao Espírito Santo para a loucura da pregação, uma vez aquele que enxerga isso como a loucura vai ver, estando em Cristo, como esse é o poder que nos salva. Não se envergonhe da loucura da pregação do Evangelho, sabe? Porque mesmo na forma mais infantil, é o poder de Deus que nos salva. Então não podemos nos constranger, não podemos ficar constrangidos, nem envergonhados desse Evangelho, que é loucura. Sabe, eu amo Justinho, o mártir, esse advogado romano. Ele se converteu de uma maneira inusitada, na verdade, ele estava impressionado como que esse Evangelho está sobrevivendo, como é que o povo acredita nesse absurdo. Então ele começou a estudar o Evangelho para desconstruí-lo e acabou se convertendo no processo, porque, amado, só critica quem não experimenta, o Evangelho é extraordinário, mas quando estudamos, vemos as profecias cumpridas em Cristo, vemos como isso já nos foi anunciado de antemão, vemos a veracidade e a historicidade da ressurreição de Cristo que aconteceu com os apóstolos. Então, Justinho, ele se converteu. E muitos o consideram o pai da apologética, a defesa da fé. Ele tinha uma escola de filosofia chamada Verdadeira Filosofia, onde, de maneira underground, ele anunciava o Evangelho aos seus conterrâneos romanos, a partir até de encontros culturais do que pensavam os filósofos, mostrando como aquilo apontava para Cristo. Mas o que eu acho extraordinário é que Justinho pediu uma audiência com o imperador para pregar para ele o Evangelho, enquanto isso ainda era contra a lei. Isso foi o evento que resultou na sua morte, a morte de seus amigos que foram juntos. Na época, Justinho mártir era só Justinho, ele ganhou esse título depois, quando ele morreu pelo Evangelho de Cristo, mas ele pediu uma audiência com o imperador para pregar o Evangelho e falar: é loucura, mas faz sentido. Eu amo essa postura e eu acho que nós precisamos buscar esse lugar de entender, é loucura, mas faz sentido. Mas de pregar com ousadia e alegria o Evangelho de Cristo Jesus, que é loucura, mas é o poder de Deus para salvar.
O que mais te chama a atenção acerca desse segmento da epístola e como é um jeito que você pode aplicar de maneira prática na sua vida? A loucura da pregação, sabe? Talvez você precisava desse incentivo de pregar de maneira ousada a simples verdade do Evangelho. E fica aqui o meu convite para você fazer isso, sabe? Talvez você está tão preocupado em convencer as pessoas que você está se esquecendo de que quem convence é o Espírito Santo. Mas converse comigo, diga qual é uma mudança prática, uma aplicação prática que você tira desse episódio, para que continuemos pregando com ousadia o Evangelho do Reino de Cristo Jesus. Deus te abençoe, que a graça e paz do Senhor estejam com você. Nos vemos no próximo episódio.